Boa noite a todos! Nosso grupo é composto por Alexia Rocha, Juliana Pandolfi, Carla Simplício, Natália Bottini, Rebeca Portera e Stephanie Tiger, e iremos propor uma terapia gênica por meio do CRISPR-Cas9 para a correção do polimorfismo presente no gene PAI1 em mulheres com endometriose. A endometriose é uma condição ginecológica comum, que ocorre devido ao crescimento e implantação do tecido endometrial, extrauterino em regiões como ao redor do útero, tubas uterinas, ovários e até mesmo cavidade abdominal, o que acaba levando ao surgimento de processos inflamatórios e, por consequência, fibrose, além de causar obstrução das tubas uterinas, podendo ocorrer tanto nas terminações fimbriadas como em outra parte das estruturas tubárias, fazendo com que grande parte das pacientes acometidas pela doença se tornam inférteis. Essa doença afeta aproximadamente 176 milhões de mulheres no mundo, sendo que a maioria encontra-se em idade reprodutiva e, apesar do quadro clínico ser bastante variável, onde algumas pacientes são assintomáticas, a maioria delas apresenta, além da dor pélvica crônica e infertilidade, sintomas como dismenorreia, que é uma cólica intensa que ocorre alguns dias antes ou durante a menstruação, dispareunia de profundidade, que é uma dor durante a relação sexual, sintomas intestinais e urinários, como dor ou sangramento ao evacuar e ao urinar durante o período menstrual, e todos eles permitem que o médico desconfie do diagnóstico de endometriose. Porém, é necessário um diagnóstico diferencial para excluir outras doenças. Por meio de exames de imagem e videolaparoscopia com biópsia. Esses exames permitem a divisão da endometriose em 3 doenças distintas. A peritoneal, caracterizada pela presença de implantes superficiais no peritônio. A ovariana, onde há a presença de implantes superficiais no ovário ou cistos, chamados de endometriomas. E endometriose profunda, que é definida como uma lesão que penetra no espaço retroperitoneal ou na parede dos órgãos pélvicos com uma profundidade de 5 milímetros ou mais. Ainda não se sabe exatamente o que causa o seu desenvolvimento, mas a teoria mais aceita é a da implantação, que propõe essa doença como resultado da implantação, crescimento e invasão local e de órgãos adjacentes de fragmentos de endométrio viável provenientes de uma menstruação retrógrada. Porém, também são propostos o envolvimento de fatores imunológicos, ambientais e genéticos, sendo que essas pacientes apresentam com maior frequência determinados polimorfismos, principalmente em genes que regulam a função vascular e o remodelamento de tecidos para a patogênese da endometriose. E o mais encontrado nas pacientes brasileiras e relacionado ao aumento do risco da endometriose associada à infertilidade é o polimorfismo do gene inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, também conhecido como PAI1. Esse gene é um inibidor da serina protease, conhecida como serpina, e é codificado pelo gene SERPIN1 humano, localizado no braço longo do cromossomo 7, 21.1322, sendo responsável pelo controle da fibrinólise, onde a elevação de suas concentrações séricas está relacionada à redução da fibrinólise, aumentando assim o risco de trombose, além de estar envolvido na invasão e migração celular. Por meio de estudos in vitro, observou-se que essas pacientes apresentam o polimorfismo de inserção-deleção de guanina na região promotora do gene PAI1, na posição menos 675, denominado 4G5G. A homozigosidade para o alelo 4G do gene PAI1 está associada ao aumento da transcrição desse gene, resultando em uma expressão gênica aumentada, associada à inibição da conversão do plasminogênio em plasmina e subsequente hipofibrinólise,
levando assim à persistência da matriz de fibrina na cavidade peritoneal no momento da menstruação retrógrada, e isso culmina no início da endometriose. Já as pacientes que apresentam homozigosidade para o alelo 5G, elas não apresentam endometriose, pois elas possuem um sítio de ligação adicional para a proteína de ligação ao DNA, atuando assim como um repressor transcricional, de modo que não ocorra o crescimento e a invasão de fragmentos endometriais depositados pela menstruação. Isso pode ser observado também por meio do estudo de Bedell e et al., onde eles analisaram o genoma de 75 mulheres com endometriose e 43 indivíduos controle. 69% das mulheres com endometriose apresentavam o genótipo 4G4G, comparado a apenas 12% do grupo controle. Enquanto isso, o alelo 5G5G estava presente em apenas 3% das mulheres com a endometriose e em 56% dos indivíduos controle. Esses foram os motivos que nos levaram a propor um tratamento para a correção do polimorfismo deste gene. Isso será feito por meio da técnica de CRISPR-Cas9, uma vez que essa doença ainda não apresenta um tratamento efetivo, e os disponíveis são capazes apenas de aliviar o desconforto, como, por exemplo, por meio do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, conhecido como ANES, ou por anticoncepcionais orais, que irão inibir a função ovariana. Isso será realizado a partir do isolamento do gene PAI1 e seu sequenciamento por Sanger, de modo a obter sua sequência, e assim será possível analisar o polimorfismo. Após isso, aplicamos a técnica CRISPR-Cas9, que irá permitir a quebra da dupla fita a partir da ação da nuclease Cas9, responsável pela clivagem do DNA dupla fita, do DNA alvo e do RNA guia. Para isso, utilizaremos como vetor o vírus adenovírus inativado, sendo que isso será realizado a partir da deleção dos genes E1b e E3, uma vez que estes são responsáveis por sua replicação viral. E o próximo passo é realizar cortes nessa sequência viral, permitindo que possamos introduzir as sequências de interesse. Esses cortes serão feitos por meio de enzimas de restrição que apresentam sítios no gene, como por exemplo a BAN-H1, EcoR1, SMA1, SL1, XHO1 e NOT1. Após isso, iremos amplificar o gene PAI1 sem mutação com a Cas9 com RNA guia com essas mesmas enzimas, permitindo que após os cortes, essas sequências possam ser introduzidas exatamente na região. Então, ao introduzirmos essa construção na paciente por meio de uma injeção e devido ao tropismo do vetor por células endoteliais ou células epiteliais pavimentosas, local onde é expresso o PAI1, haverá liberação do genoma viral no citoplasma e devido à presença de promotores no gene, ocorrerá a transcrição e tradução do Cas9 e também a transcrição do RNA guia. E a partir destes, será possível gerar a quebra de dupla fita de DNA, que será reparada posteriormente pelo mecanismo de reparo dependente de homologia, devido à presença da sequência do gene PAI1 sem a mutação, que servirá como molde, sendo que durante esse mecanismo ocorrerá a erosão de nucleotídeos da ponta da cadeia. E por ação de uma exonuclease 3' cicolinha, a fita será transformada em fita simples com a formação de um D-loop, que proporcionará substrato para a DNA polimerase sintetizar uma nova fita a partir desta sequência molde para reparação, com a posterior formação das ligações de fosfodiéster pela DNA ligase. Desse modo, a inserção de 5-guaninas no genoma da paciente fará, em tese, com que ela apresente menores problemas na fibrinólise e, consequentemente, na formação de coágulos e na menstruação retrógrada, já que, como dito anteriormente, devido à homozigosidade para esse alelo, elas passarão a apresentar um sítio de ligação que irá atuar como um repressor transcricional.